Saudação, querido irmão e irmã. Hoje, 12 de abril, quarta-feira. O Evangelho é segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2 viagens, uma de ida e outra de volta. 11 quilômetros para ida, 11 quilômetros para volta. Na primeira, eles caminham tristes, desanimados, meio que decepcionados. Na ida, eles caminham à plena luz do dia. A caminhada é mais descida, é mais fácil. O Senhor caminha ao lado deles, dialoga com eles, em plena luz do dia, mas eles não o reconhecem. Eles pediram: "Já é tarde e a noite já vem chegando." Quando ele se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu. Neste instante, os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. No mesmo instante, eles venceram o cansaço e voltaram correndo para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos e contaram para eles: o Senhor realmente está vivo. Precisamos escutar o Mestre, suas palavras, como os discípulos fizeram. Precisamos vencer o cansaço. E só vamos reconhecer Jesus na partilha do pão, da solidariedade e da justiça. Jesus está sempre conosco, através dos pobres e injustiçados. É neles que temos que reconhecer o Cristo e levar a alegria da ressurreição. Ir correndo, como os discípulos
de Emaús.